Chamou a galera? Lá no aviãozinho. Gente, me perdoe. Eu troquei de celular agora, viu? Vamos ver se o problema era o celular. Voltamos. Ué, troquei de celular. Joguei fora. Vamos fazer no outro. Não, e eu também aqui, no meio da dúvida, eu acabei incluindo, coloquei o meu aqui no 4G também, né? Sem saber se ia ser o meu sinal ou não. Mas acho que agora vai na boa, hein, Wagner? Esse aqui, meu, ele não tem chip. Tá, Então ele não tem o 4G. tá. Porque a câmera dele é melhor. Eu estava usando ele só no Wi-Fi. Aí Aham. eu passei para o outro aqui que tem o 4G. Se cair o Wi-Fi, tem o 4G. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É isso aí, meu amigo. Ao vivo é ao vivo, né? Entra, É cai, isso aí. volta, né? São as agruras da pós-modernidade. É isso que é bom, isso que é bom. Bom que a gente tá aqui para bater um papo. Mas vamos lá. E aí, Edson, me diz, vamos começar a falar um pouco sobre acessibilidade, sobre deficiência visual, sobre fundação taurina, sobre empregabilidade, né? Que é Olha, um assunto bem legal também para a gente falar. Mas, para quem não conhece, o Edson Defende, ele é psicólogo, doutor em psicologia pela PUC São Paulo, né? São Paulo, né, Edson? São Paulo. Pela PUC São Paulo, especialista em atendimento à pessoa com deficiência, já tem 24 anos de Fundação Dorina, né? Já passou por muita coisa lá, em muitos departamentos, conhece muito, e hoje ele se dedica à empregabilidade, né? Então ele vai poder falar para a gente muito sobre isso. E abrindo o nosso bate-papo, Edson, eu acho que, como eu te disse em outro momento, a gente que vive acessibilidade, a gente conhece os números, né? Sim. Por mais que os números sejam antigos, né? Que são números do censo de 2010, né? Então, são números antigos, mas a gente tem algumas atualizações. Eu acho interessante a gente falar para as pessoas que não têm essa vivência, né? Sobre os números, para eles terem uma ideia do que a gente está falando, né? Uhum. Então, se a gente falar em mundo, que tem aí mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas no mundo todo, nós temos 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uhum. Tá? E 200 milhões desse 1 bilhão tem uma deficiência mais severa. Uhum. Né? Uhum. Então, é um número bem expressivo. Né? E a gente sabe aqui que no Brasil os números também são números expressivos. Aí eu queria saber de você um pouco desses números, né? Aqui a gente sabe que nós temos quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Oh, legal, legal. Bom, Wagner, primeiro agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui com você, né? Fiquei muito feliz quando você me convidou, quando você me chamou para esse bate-papo aqui. Fiquei bem feliz. Gosto muito de falar do meu trabalho, gosto muito de falar sobre a fundação e acho que você está iniciando aí nosso bate-papo, né? Num ponto que é um ponto muito sensível, né? Falando um pouco desses números que são muito expressivos, né? A gente tem aí vamos lá, né? A gente ia fazer o censo no ano passado, a gente não conseguiu fazer por conta da pandemia, então a gente tem aí uma aridez de números, né? A gente está sem muitos números para poder falar, então a gente tem como referência os números de 2010, Sim, né? Mas sabe que ele não representa mais a realidade sobre pessoas com deficiências, né, no Brasil. sim, Mas é isso que você disse, né? São números expressivos, né? O censo revelou naquele período que 23,9% da população brasileira à época eram pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a gente falava à época algo em torno de 45 milhões e meio, 46 milhões de pessoas. Assim, um número muito sim, alto, né? Se a gente leva em consideração que é praticamente um quarto da população brasileira.
Porém, Wagner, você sabe, esses números, eles dão para a gente uma régua, uma referência, né? É muito complicado a gente só olhar, esses são os macronúmeros, né? E a gente já está fazendo projeções, a gente já sabe que esse número, ele sim, ele aumentou, como a população brasileira aumentou, né? A gente está falando aí de uma estimativa de 215, 220 milhões de pessoas, e algo talvez em torno, né, de 50 milhões de pessoas com deficiência. A gente não tem ainda, né, evidências para isso, né, são estudos, né, são perspectivas para falar sobre deficiência. Então, são números expressivos, né, representam uma grande parcela da população. A gente acaba brincando, né, a gente fala são minorias, grupos minorizados, né, mas assim, essa coisa de grupos minorizados meio que a gente, né, caiu por terra, né, porque a população negra é minorizada, mas é 50%, 53% da população brasileira, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente olha esses números, né, porque representam pessoas com necessidades, cidadãos com necessidades muito específicas do ponto de vista da sua experiência de vida, da sua relação com o trabalho, com escola, com cultura, ou seja, né, com a sua relação com o mundo, né? Acho que é isso que a gente fala muito. Então, chamar atenção para isso. E só para dar mais uma informação que eu acho que é importante, né? Eu, como você disse, eu trabalho especificamente com deficiência visual já há 24 anos, numa instituição aqui em São Paulo, chamada Fundação Dorina Nuil para Cegos. Vamos falar um pouquinho sobre ela também. E hoje a gente trabalha com esse número, né? Que foi originário do censo de 2010, de uma população de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil, né? Deficiência visual, né? A gente divide em dois grandes grupos, né? Baixa visão e cegueira, tá? Mais recentemente, a gente tem tido também uma perspectiva de considerar as pessoas monoculares como pessoas com deficiência, né? Depois a gente pode falar um pouquinho... Esse número naturalmente subiu muito, né? Exatamente. Então a gente não conta isso ainda, então a gente fala desse público, cegueira e baixa visão, sendo 6 milhões de pessoas com baixa visão, né? Uma redução de visão muito importante, e 550, 600 mil pessoas cegas, né? Já dando um ajuste um pouco para cima, né? Contando que a gente tem 10 anos, 11 anos, né, desses números. Então, é uma população grande, né, assim, grande mesmo. A gente brinca que é quase um Portugal, né, que tem 8 milhões de pessoas, né. Então, é um número bastante expressivo, viu, Wagner? E Edson, para contextualizar, né, você pode falar um pouco o que é a deficiência? Qual o conceito da deficiência? Pô, isso é ótimo, né? Acho que é uma pergunta muito importante, né? Quando a gente fala de deficiência, a gente fala sobre o quê, né? E então, primeiro eu vou falar um pouco no geral, né, num conceito mais global, e depois especificar mais para o conceito em relação à pessoa com deficiência visual, né? Então, a gente tinha uma perspectiva, né, Wagner, algum tempo atrás, que a deficiência era algo da pessoa, né? Era um atributo que estava numa pessoa. Era uma pessoa que tinha, por exemplo, né, uma perda visual importante, uma pessoa que sofreu um acidente e que, né, por infortúnio tinha que, por exemplo, né, perdia uma perna. Então, a gente sempre olhava a deficiência como um aspecto que era um aspecto da pessoa. Porém, né, essa visão de deficiência, ela vem se alterando muito nos últimos anos, muito mesmo. E a gente hoje fala que a deficiência, na verdade, ela é um conceito relacional, né? É um conceito que fala da pessoa que tem uma diferença, que tem uma perda da visão, que tem uma mobilidade reduzida, uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência física, mas a gente também fala da relação que esse ambiente promove para essa pessoa, que tem a ver com inclusão e com acessibilidade, que a gente vai falar aqui, né? Então, hoje, quanto mais você tem um ambiente que favoreça a participação dessa pessoa, né, a gente costuma dizer que a deficiência dela vai ficando cada vez menor, né? Então, vamos lá, um exemplo muito claro disso, um exemplo bem básico, né? A gente fala, e todo mundo aqui percebe as mudanças, né, nos prédios, nas construções, nas edificações, né, nos últimos anos. Então, a gente tem as rampas, né, a gente entra no elevador, a gente tem ali, né, o andar, e ao lado tem o braille, né, a gente tem aqueles pisos que vão, né, sinalizando, né, a pessoa com deficiência visual no ambiente. Então, toda vez que você tem um ambiente que ele é um ambiente acessível, você promove a participação dessa pessoa em igual
com uma pessoa sem deficiência. Então, por isso que a gente diz, muitas vezes a deficiência, ela está nesse processo que é um processo relacional da pessoa com o ambiente, tá? Na deficiência visual, né, que é aí a praia já trabalhando há muitos anos, né, com esse público, a gente tem coisas muito específicas, né, em relação à cegueira, em relação à baixa visão, tá? Então, hoje você tem desde possibilidades, né, dessas pessoas poderem andar livremente por uma cidade acessível, né, com as suas bengalas, seus cães-guias, que são também, né, vamos lá, né, recursos de tecnologia, de acessibilidade, como você tem ambientes hoje, né, totalmente transformados para receber essa pessoa de maneira bastante boa e positiva. Então, para quem não é de São Paulo, por exemplo, né, se você chega no metrô de São Paulo, né, loucura, algumas estações elas são muito cheias, mas você tem todo um cuidado, por exemplo, daquele ambiente para ofertar para essas pessoas a possibilidade de ir e vir com segurança, né? Então, se você, por exemplo, está numa estação aí, uma estação como a estação da Sé, né? Para quem também não é de São Paulo, é uma estação central onde circula muita gente. Então, imagina uma pessoa cega naquela estação. Então, você tem os profissionais treinados, né, para que essa pessoa possa, né, andar ali de maneira bastante segura. Você tem os pisos no chão, você tem os sinais sonoros, você tem toda uma série de atributos que vai fazer com que aquela pessoa use aquele serviço e esteja naquela situação da forma mais acessível possível, né? Então, é muito bom porque a gente percebe que houve uma mudança muito grande na percepção da deficiência. Então, que não é de uma pessoa, né? Ela é de uma relação, ela tem que ser vista e percebida dentro de todo um contexto aí de muitas mudanças que a gente vive. Ainda mais agora, né, Wagner? A gente com todas as possibilidades digital, o mundo cada vez mais digital, e a gente fica muito feliz que também existe uma acessibilidade digital que vem dando conta, né, de fazer esse processo de inclusão dessas pessoas. Eu acho que uma forma das pessoas entenderem isso, falando em deficiência visual, imagine uma biblioteca só com livros Braille. Quem é que está aí quem é que está sem acessibilidade ali, ou quem é que está fora daquele contexto? É quem enxerga. Exato. Então é isso que você falou, é muito o ambiente. Sim. Né? Então, quanto mais a gente fala muito sobre o desenho universal, eu queria que você falasse também sobre isso, né? Então, quanto mais adaptável está aquele ambiente, menor é a deficiência, igual você disse. Sim. Né? Então, você pode falar um pouquinho sobre o desenho universal, Edson, esse conceito? Lógico. Acho que é um conceito bacana, porque ele é um conceito pensado, né, na concepção do mundo como sendo um mundo a ser vivido e utilizado para todos e todas, até independente de pessoas com deficiência. Ou seja, né, ele tem uma série de premissas ou de perspectivas, né, que fazem com que as coisas elas sejam acessíveis, intuitivas, fáceis de manusear, né, e é um conceito que ele começou a ser pensado lá atrás, né, já há 50 anos atrás, na década de 60 do século XX, né. E ele vem se aprimorando no mundo todo, e ele também é uma das bases para você falar em acessibilidade. Então, assim, a gente tem no dia a dia, né, exemplos muito práticos sobre desenho universal, né, que um exemplo que a gente sempre costuma falar, né, assim, que está no dia a dia das pessoas. Por que o vidro do shampoo, né, essas pessoas nunca repararam isso, né, a tampa é para cima, do condicionador é para baixo, né, porque é justamente para você, às vezes, diferenciar que um produto, ele atende a um shampoo. Então, assim, são marcas que elas vão surgindo nos produtos, nos serviços, e que vão facilitando e que vão permitindo com que as pessoas possam utilizar, né, dos produtos da mesma maneira, da mesma forma. Então, quando você olha hoje, né, então, vamos lá, né, você olha produtos digitais, smartphones, né, todos eles já vêm preparados para uso da pessoa com deficiência e com a deficiência visual, né. Então, os smartphones que acabam
para a pessoa com deficiência visual que falam, né, por conta do Voice Over, que são programas específicos que já estão instalados, né, nesse dispositivo. Então, é isso, né, no fundo, o quanto o desenho universal está no dia a dia das coisas. E das coisas, vamos lá, Sim. né, nas coisas que vão dando lugar para a gente no dia a dia. Então, por que o tamanho da mesa tem um tamanho? Por que o tamanho da cadeira tem um outro tamanho? Porque isso tudo é pensado dentro de um padrão. Mas é pensado dentro de um padrão de uma, vamos lá, né, de uma população média. Então, muitas vezes não atendendo, né, pessoas diferentes, né, desse grupo. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, né, pessoas com nanismo, né. Então, as pessoas com nanismo, elas têm, sim, né, uma série de adaptações das quais o mundo, da maneira como ele é feito, né, não contempla, não é pensado, né, para a estatura dessas pessoas, para a mobilidade dessas pessoas, para a funcionalidade dessas pessoas. No desenho universal, você vai idealizando esses produtos, sempre pensando, né, nessa diversidade de pessoas, que eu acho que isso é o grande mote, né? Diversidade de corpos, diversidade da forma de funcionar no mundo. Então, acho que é muito bacana, é muito bacana. E cada vez mais a gente fala disso, né, Wagner? Cada vez mais a gente ouve sobre desenho universal, cada vez mais a gente ouve sobre acessibilidade, né? A gente sabe que hoje, né, a acessibilidade, basicamente, vamos lá, né? É um atributo onde as pessoas socialmente, as empresas, elas estão muito ligadas, muito atentas para isso, né? As próprias cidades, né? As cidades inteligentes, né? Então, bem-vindo ao século XXI, né? Adoro. É isso. E trazendo um pouco para a nossa realidade, a deficiência visual, já entrando um pouco na Fundação Dorina, né? Nós temos os livros, né? Os livros do programa PNLD, que o governo distribui nas escolas. Sim. E agora esse livro precisa ser em tinta e em braille. Uhum. E isso é pensando no desenho universal. Uhum. Porque se o livro tiver só em braille, o professor que não lê braille, ele está fora. Uhum. Ele não consegue saber qual é a informação que está ali para educar o aluno que tem deficiência. E se tiver só tinta, está inacessível para o cego, né? Uhum. Então, a partir do último programa PNLD, e a Fundação Dorina é uma das gráficas que fazem essa impressão, tem a impressão a tinta e a impressão em braille, né? Então, foi escolhida, falando um pouco sobre tecnologia assistiva, que são recursos que facilitam o dia a dia da pessoa com deficiência. Você já falou sobre o smartphone. O smartphone é uma tecnologia assistiva. Total, né? total. Para quem, justamente... Eu estava pesquisando um negócio até legal aqui. Eu joguei no Google ou no YouTube, não lembro, sobre leitor de celular. E o pessoal fazendo vídeos ensinando a desligar aquela voz que começa a falar no seu telefone quando você menos espera. O tutorial, né? E essa voz, tutorial, como você desabilitar a vozinha, né? E essa voz é um leitor, né, de telas, no caso do iOS, né, do iPhone, é o VoiceOver, no caso do Android, é o TalkBack, né? Então, são leitores de telas e o deficiente visual, ele utiliza esse leitor de telas para ler aquelas partes da navegação que ele faz, seja na internet, ou seja na agenda, ou seja no WhatsApp. Então, essa voz vai reproduzindo para ele, né, aquilo que está na tela. E a impressora Braille, que é esse recurso que a gente estava falando sobre o programa PNLD, para fazer essa impressão, que agora foi exigido essa impressão Braille tinta, pensando no desenho universal. Né? Então, a gente vê que as coisas estão mudando. Né? Que bom. Quando eu iniciei esse projeto, é justamente pela falta de informação que a população no geral tem para acessibilidade. Aí da Lene mandou aqui uma mensagem que ela fala que nós precisamos falar muito mais sobre políticas, sobre a deficiência, né, para todas as pessoas, né? E esse é o nosso intuito. Então, a gente precisa dizer que as coisas precisam estar adaptadas, as coisas precisam estar pensadas, não só naqueles que enxergam, não só naqueles que alcançam, não só aqueles que ouvem, né? Sim, precisam sim. estar
adaptadas para o maior número de pessoas possível. A gente precisa começar a pensar nisso. Sem dúvida, sem dúvida. E vou aproveitar, né, que você falou sobre o PNLD, né, até para dizer aqui para a nossa audiência, né, o PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático, né, é um programa, né, um projeto numa política pública instituída, do qual, né, o livro didático, né, que tem a base da educação, né, ele precisa estar acessível para essas crianças, esses jovens que chegam na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino básico, né? E tem muito a ver com a história da Fundação Dorina, como você mesmo colocou, né, Wagner? Porque Vamos entrar nisso? eu vou fazer esse link até para falar, né, Show! que é isso, né? Assim, a Fundação Dorina, que é essa organização, né, essa ONG que eu trabalho aí há 24 anos, você até colocou ali no convite, né, da live. De fato, né, eu trabalho, né, desde 1997, né, na organização, e de uma forma geral é uma organização, né, que ela tem como intuito, propósito principal, realizar a inclusão das pessoas com deficiência visual, né, em diversas frentes, né, no mundo do trabalho, na escola, reabilitando essas pessoas. E a Fundação nasceu produzindo livros em 1946, né, na figura da Dona Dorina, né? Então, em 1946, ou seja, há 75 anos atrás, a gente costuma dizer, somos uma organização septuagenária, né? Então, em 46, a Dona Dorina, uma mulher, né, que tinha ficado cega aos 17 anos, ela vai se reabilitar fora do Brasil, vai para os Estados Unidos. Lá ela começa a conviver com um ambiente já de acessibilidade, né, na década de 30 do século passado, né? E ela fica impressionada com aqueles recursos e vê, olha, gente, pessoas com deficiência visual precisam ser incluídas, precisam estudar. E elas precisam de livros para isso. Então, ela traz para o Brasil, né, essa ideia de montar a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que é o nome, né, o primeiro nome da fundação, produzindo livros em braille. E de lá para cá, né, essa produção, ela vem, fundação pioneira, né, nesse sentido, e ela vem ampliando, né, o seu trabalho. Por quê? Porque o braille é um recurso extremamente importante de acesso, né, um sistema natural de leitura e escrita da pessoa cega, principalmente do cego congênito. A criança que nasce cega, ela vai, né, ter seu letramento por intermédio do braille, né? Hoje a gente tem uma diversidade de outros formatos de acessibilidade em livros. Livros digitais acessíveis, livros falados, né? Por quê? Porque também mudou a maneira como a gente apreende a informação. Porém, os livros em braille, ou tinta braille, né, Wagner, até para as pessoas poderem compreender, o tinta braille, na verdade, é um livro que ele é em tinta, ou seja, né, nós que enxergamos, lemos, e ele é em braille para que as pessoas que não enxergam também leem no mesmo volume, porque aí Perfeito. todo mundo pode ler juntos, né? Então, lendo, inclusive, livros que são didáticos, paradidáticos, livros infantis. Então, a gente entende que o acesso à leitura, o acesso à informação, o acesso à leitura, ele é fundamental e é uma das perspectivas básicas da Fundação Dorina, que vem produzindo. Então, a gente se orgulha muito de dizer, né, que nos últimos 75 anos, nenhuma criança cega passou pela escola sem ter em mãos um livro feito pela Fundação Dorina, né? Porque esses livros eles são distribuídos, né, Brasil todo. Então isso é muito interessante, é muito interessante. Então acho que esse é um processo importante da gente dizer aqui, porque todas as pessoas têm direitos. Para que algumas dessas consigam ter esses direitos, tá? A forma como, né, a gente produz isso, a gente tem que dar essa dimensão, porque pessoas com baixa visão e pessoas cegas precisam de acessibilidade. E o livro acessível é isso que você disse, é uma maneira delas se sentirem incluídas, estarem incluídas, né? Porque o coleguinha que enxerga recebe o livro, né? A pessoa, né? A pessoa com deficiência visual também, a criança, ela precisa também receber esse mesmo material, né? Porque, poxa, ela é uma cidadã, né? Como qualquer outra nesse nosso Brasil aí, né, Wagner? Nós temos um problema grave, e eu estava ouvindo esses dias que esse problema não é um problema no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem esse mesmo problema, que é a falta de interesse
do Braille, Uhum. das pessoas, né, dos deficientes visuais para o Braille. Hoje nós temos os recursos de áudio, as pessoas estão cada vez mais usando os recursos de áudio, e há aí uma perda. Eu acho que há uma perda do Braille, né, das pessoas. E é importante a gente dizer que eu gosto de falar muito, quando eu falo em impressora Braille, né, que, para quem não sabe, é uma impressora que ela vai imprimir os pontos Braille para o deficiente visual ler com o dedo, né, com o tato. Sim. Né? E existe o outro recurso, que é a linha Braille, que dá esse Braille só que de modo eletrônico. Eu consigo conectar... o deficiente visual que utiliza o computador, ele tem um software leitor de telas, igual tem o iOS, igual tem o Android, que a gente falou um pouco antes. Quando ele utiliza o computador, ele tem um software leitor de telas também para o computador. E a linha Braille, ela vai mostrar em Braille ali aquela informação que está no computador. Uhum. Em outro momento a gente vai falar mais sobre isso. Uhum. Então, qual é a importância do Braille? Eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem, né? Sim, sim. Nós enxergamos. Se a gente parar de ler, se a gente usar só o áudio, se a gente ficar sem ler um livro por muito tempo, ou qualquer informação que seja visualmente, a gente vai começar a escrever errado, a gente vai começar a perder a ortografia, começar a perder a escrita, porque a gente vai parar de ler. E a mesma coisa um deficiente visual, a mesma coisa um cego. Se ele só utilizar o áudio, peça com C cedilha, peça com 2 S, tem o mesmo som. É só o Braille que vai dar para ele realmente a escrita, né? O que você tem para falar sobre isso? Esse é um assunto, assim, é um assunto que não quer calar no universo das pessoas com deficiência visual, mas no universo global para todos, né? Para a gente entender a importância do Braille. Então, acho que também, fazendo um contexto geral, né, o Braille ele é um sistema de leitura escrita, né, natural para as pessoas cegas, né, ele foi criado pela Louis Braille, né, no início do século XIX, tá, e ele vem se aperfeiçoando, né, no sentido de dar conta das mudanças de linguagem, né, por conta de leitura, por conta da leitura, é um sistema de leitura escrita, né? O Braille é escrito, como você disse, né, Wagner? A impressora imprime e a pessoa cega tem acesso àquela informação. O que acontece? Acontece que você produzir Braille, tá? É a mesma coisa de você produzir um livro, né? Um livro convencional, com folhas de papel. Porém, o Braille, quando ele é produzido, né? Então você tem um livro de... Vamos lá, né? Às vezes você tem um livro de 50 páginas, quando você vai para o Braille, ele tem volumes, ele fica com 200 páginas, dependendo do livro. Então, ele tem todo um processo muito complexo. Diz 3 vezes mais, mais ou menos. 3 vezes mais, exato. Então, é um processo complexo de produção, complexo, e também, como você disse, né, hoje você tem poucas bibliotecas Braille que sejam exclusivamente Braille, né? Você tem livros em Braille em bibliotecas convencionais que atendam pessoas com deficiência visual. Porém, eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Quando a criança, né, quando o bebê, né, ele chega no mundo com uma diferença, sem a visão, né, uma criança cega, congênita, né, ou um recém-nascido cego, então todo o processo de desenvolvimento dele vai acontecer dentro dessa perspectiva, da perspectiva, né, ela não perdeu nada, porque ela não tem, né? Então, ela se desenvolve como se desenvolvem todas as crianças, né? Levando em consideração, sim, que ela tem, vamos lá, né? Essa diferença, né? E aí, quando ela vai para a escola, né? Naturalmente, todo o processo de alfabetização dessa criança, ela vai ser feita, sim, pelo Braille, porque escreve-se o Braille, como a gente escreve com a caneta, existem os recursos específicos para ela grafar o Braille. E é isso que você disse, né? Quando ela vai grafar, ela vai aprender, né, a como escreve, por exemplo, casa com Z, com S, não com Z. É um processo de desenvolvimento, de escrita, de letramento, né, de alfabetização. O que acontece é que hoje em dia, né, a facilidade de você ter acesso à informação, ela vai também impactar o universo do Braille. Então, a pessoa hoje, ela pode, por exemplo, né, ter um e-book, ela pode ouvir o livro, às vezes ela baixa o livro, é muito mais tranquilo, né, ela transforma, às vezes, né, texto em som de uma forma, né, com dispositivos, com aplicativos, né.
Então, a gente costuma dizer que as diversas funcionalidades da acessibilidade, elas têm que ser pensadas muito contextualmente. E, hegemonicamente, para a criança que vai para a alfabetização, o Braille é fundamental. Por isso, a oferta dos livros didáticos, né? O foco, né, Ótimo. nos livros didáticos, porque a criança cega, ela vai, né, introduzir o Braille no seu universo, que é o seu sistema natural, e depois, né, com o seu desenvolvimento, ela vai podendo, né, fazer escolhas. Olha, posso continuar lendo em Braille, não, eu vou em áudio é muito mais prático, mas quando ela já está num nível onde ela já tem uma alfabetização já incorporada, integrada ao seu dia a dia. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente dizer, né? Que a gente diz assim, que o Braille, ele é fundamental, né, no universo das pessoas cegas e no universo como um todo, né? Então, a gente costuma dizer, ele nunca vai deixar de existir, né? O que vai acontecer é que ele vai estar muito mais focado para alguns processos de apreensão de informação, né? Como no caso das escolas, da alfabetização. E, como aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a lei do cardápio em Braille, né? Então, os restaurantes têm que ofertar cardápio em Braille. Isso é muito bacana. Mas, por exemplo, hoje, né, até com essa história da pandemia, os QR Codes, né, eles já estão substituindo isso. Então, quando você faz o QR Code e a informação chega no seu celular, a pessoa cega, como você falou bem, ela tem um programa ali que vai ler para ela aquela informação, o que necessariamente não precisa mais ter em Braille, apesar de ser lei, mas ele oferece isso acessível, né? Então, acho que é essa grande discussão que a gente faz sobre acessibilidade. E quem vai dando para nós esse ritmo é o usuário, é a pessoa cega. É ela que tem, no lugar de fala, né, dela, porque ela é usuária, é ela que vai dizendo para nós, ofertando para nós informações de como que ela quer receber e como que é bom ela receber aquela informação, tá? Legal. Falei muito, eu não sei Eu se acho falei, se respondi tua Não, tá pergunta, hein? ótimo. Falou lindo. Falou lindo. E eu acho que o Braille eletrônico está trazendo um pouco mais do Também, interesse das pessoas em ler Braille, porque você pode ter livros, textos, milhares dentro de um equipamento pequeno, sem que é a dúvida, linha Braille, né? sem dúvida. E a gente pode falar em outro momento sobre isso também. E quais outros serviços a Fundação Dorina oferece? Ela tem uma parte muito linda sobre reabilitação que eu Sim. queria ouvir você falar um pouco sobre isso também. Sim, acho que é importante falar, né, como eu disse anteriormente, a gente tem diversas frentes, né, assim, diversos serviços, produtos e serviços, né, na Fundação Dorina. A reabilitação é uma reabilitação psicossocial que nós chamamos, né? E a reabilitação, no fundo, ele é um processo que ele recebe as pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou com baixa visão, e por intermédio, né, de intervenções de uma equipe, né, multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, né, formada por fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas ocupacionais, eles vão criar um programa, né, de trabalho para essa pessoa, vamos lá, atingir a sua autonomia, tá? E sua independência, ou seja, uma emancipação. Então, de forma prática, a realidade da deficiência visual é que mais pessoas perdem a visão do que nascem sem a visão. Tá? Então, vamos imaginar aqui, né? A gente costuma dizer, nós estamos aqui falando, né? Temos a nossa visão saudável, mas a gente pode ter um problema, uma doença muito grave, sofrer um acidente, e isso afetar e a gente perder a visão. Então, a gente tinha uma perspectiva de estar no mundo enxergando, se alguma situação nos ocorre, pode fazer com que a gente se torne uma pessoa com deficiência, a gente vai precisar, então, nos reorganizar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista do dia a dia, do ponto, né, tudo. Então, a reabilitação, né... De organização, Total, tudo, né? total. Então, vamos lá, né, as pessoas, elas precisam, muitas delas já, por exemplo, as pessoas adultas, né, estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, perdem a visão. Elas vão continuar fazendo o mesmo trabalho, vão fazer uma adaptação, elas precisam ter todo um processo, né, de primeiro tomar consciência de que algo mudou e mudou muito, porque muda sim, é uma outra perspectiva, tá? E aí, frente a isso,
como é que eu encontro os meus recursos para construir a minha autonomia. Então, esse processo é feito, né, em parceria com toda essa equipe, né, que realiza nos jovens, nos adultos, nas pessoas idosas, né, e também a gente trabalha com crianças, né? Eu trabalhei muitos anos na Fundação Dorina, antes de estar na empregabilidade, que hoje eu sou responsável, né, na intervenção precoce, né, atendendo bebês cegos, atendendo famílias, né, então a gente também atende crianças, né, olhando nessa perspectiva de apoio a essa criança para a escola, né, na inclusão da família e esse processo todo. E assim, né, é interessante falar isso porque a gente atende muita gente. Tá? Agora, com a pandemia, a gente teve que fazer todo um processo de adaptação, muitos atendimentos foram para o online, mas a gente sempre teve aí uma característica de receber pessoas do Brasil todo, tá? Para estarem aqui em São Paulo e se reabilitarem aqui. Tá? Então, eu mesmo atendi muitas famílias, né, muitas pessoas com deficiência visual, vindas do Sul, vindas do Nordeste, vindas de todas as regiões, ficando aqui em São Paulo para o processo de reabilitação. Então, acho que é super importante deixar isso bastante evidenciado, que é uma frente muito importante, né, de atendimento, de apoio psicossocial, médico e psicossocial às pessoas com deficiência visual, né? E é legal a gente falar também, Edson, acho que você viveu muito isso, sobre a família, né? A pessoa, ela, de uma hora para outra, de uma hora para outra não, pode ser um processo longo também, mas acontecer dela perder a visão totalmente, Sim, né? sim. E muitas vezes, inconscientemente, a própria família atrasa essa readaptação dela, né? Essa reabilitação dela, Sim. né? Como que é tratado isso? Você deve ter falado muito sobre isso também. Eu acho que, assim, essa é uma pergunta extremamente importante, né? Assim, quando uma das pessoas da família se torna uma pessoa com deficiência, a gente costuma dizer que isso altera todo o sistema da família, né? Existem mudanças nessa relação e são, às vezes, mudanças muito importantes. E dependendo de qual pessoa da família, né, perde a visão, isso traz todo um outro panorama, uma série de especificidades, né? Então a gente costuma dizer o seguinte, né, Wagner, que quando uma pessoa com deficiência adquirida, né, nessa família, toda a família passa de uma certa forma a viver esse universo de apoio, né, dessa diferença, dessa mudança. É muito comum, né, impactos e sofrimentos muito diretos, né, inclusive dependendo de como essa deficiência acontece, né. Então, a gente tem casos, né, de pessoas que perdem a visão por uma patologia específica. Por exemplo, retinose pigmentar. É uma doença, essa pessoa tem uma degeneração na retina, então ela vai perdendo aos poucos a visão, tá? É um tipo de situação que já vai dando todo um incremento nessas relações familiares. Como a gente tem situações, por exemplo, né, de cegueira por arma de fogo, a pessoa leva um tiro, perde a visão de um dia para o outro, por um acidente, né? Eu atendi muitas pessoas, né, que perderam a visão, né, sobre essas circunstâncias. Ou pessoas, por exemplo, né, atendi pessoas por acidente de trabalho em indústrias químicas, né, que às vezes não estava com EPI, aí, o equipamento de segurança também afetou a visão, perdeu assim, né, de um momento para o outro. Então, o impacto disso é muito diferente para a pessoa e para a família. O trabalho com a família ele é fundamental, porque se a família não é parceira nesse processo, a coisa pega, né? E assim, para mim foi uma experiência tão estimulante que eu fui me especializar, tanto que hoje eu sou terapeuta de família, né? Fui pesquisar família, porque assim, por intermédio dessa rede que você vai dando aí, né, as perspectivas desse processo, até do sucesso do processo de reabilitação, né? Então, isso é muito importante dizer como essa deficiência é significada na família, como que as pessoas, elas acabam, de uma certa maneira, lidando com isso. É comum, muitas vezes, né, esse impacto gerar sofrimentos que podem levar a quadros, às vezes, mais depressivos, que a pessoa tem que se recuperar, porque, de fato, não é fácil, né? O mundo é visual, né, Wagner? O mundo, cara,
total visual, né? Assim, você e ainda agora com os adventos de rede social, né? Todo mundo posta rapidinho um vídeo, posta aí um JPEG, uma imagem, né? Então, as pessoas com deficiência visual, muitas delas, se isso não tem acesso, elas não conseguem aprender essa informação, porque de fato, né? O universo da visão é um universo de um dos sentidos que nós temos que mais estão presentes no nosso dia a dia, né? A gente bate o olho, a gente Eu já acho que é rapidinho, né? o início, assim, é a visão, né? A primeira coisa É, que você tem é a visão. é. Não, e você sabe que é interessante a gente falar um pouco, né, dos sentidos, né, do conhecimento do mundo pelas sensações e pelos sentidos, e a gente tem aí uma série de pesquisas já que aferem, né, que o sentido da visão é a que confere, né, de maneira mais rápida praticamente 80% da informação que nos chega e que nos chega de maneira rápida, né? Então, vamos lá, né? Eu chego num ambiente, né? Eu aqui faço um radar com o olho, né? Então, rapidamente eu faço uma leitura daquele ambiente por intermédio da Isso. visão, né? E a visão me dá perspectivas, inclusive, de me situar, né, num lugar e num relacionamento com as pessoas. Eu posso mudar. Então, eu brinco muitas vezes, eu faço muito, né, faço muitas palestras, a gente faz muito esse trabalho. Então, a gente chega às vezes presencialmente numa sala lotada, você bate o olho e fala assim, pô, sorte, aqui já tem 60 pessoas, estou vendo mais homens do que mulheres, por exemplo, né, a idade é X, então você já vai adequando a linguagem que você vai fazer. Porque é isso, é essa referência que a visão, ela oferta para você de maneira rápida. Vai atravessar uma rua, faz o quê? Mapeia aqui, mapeia ali, a visão faz um cálculo, né? E o que a gente costuma dizer, que quem enxerga, na verdade, é o cérebro, né? Que é o cérebro que vai, É. né? A visão, o olho, né? Ele é um canal perceptivo, né? Que leva essas informações e que faz todo um processamento cerebral importante e que vai conferindo, né? Vamos lá, né? A possibilidade de você ter esse conhecimento rápido, né? E se situar nesses contextos, entendeu? Então, quando a falta Uma da vez, visão acontece, você tem que construir uma outra perspectiva de percepção de mundo, uma perspectiva diferente, né? Que se constrói também, né? Então, acho que isso é muito positivo a gente dizer, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, né? Às vezes tem aquela coisa, poxa, mas como é difícil. Então, acho que quem vive essa realidade é que fala sobre esses depoimentos, né? Nós vivemos a sim, realidade de quem enxerga, né? E então a e nós gente. vamos trazer muitos depoimentos desse para Boa, mudar essa visão das pessoas, cara. boa, isso é importante. E tudo isso que você falou me faz lembrar de um evento que nós fizemos, que eu participei na Microsoft anos atrás, de duas falas. Uma fala foi da Emanuele Alckmin, Ah, da Emanuele de né? Campinas. Ela era Isso, ela era secretária da pessoa com deficiência lá de Campinas, municipal. E nessa palestra ela falava que a criança com deficiência visual, ou a pessoa com deficiência visual, ela tem medo de fazer isso aqui, ó, porque ela não sabe o que vai encontrar na frente dela. Uhum, Ela tem esse medo de colocar a mão para frente, né? uhum. E é muito verdade, né? Porque é o que você falou, a gente com a visão a gente consegue fazer uma leitura do ambiente, né? E uma Do outra todo. fala, justamente, e uma outra fala é de um deficiente visual, né? Ele e os dois é uma família de 4 irmãos, 3 deficientes visuais, cegos, e a última, a menorzinha, não. Ela não tem a deficiência visual. E ele diz que os 3 irmãos com deficiência visual teve, na época, a ajuda da mãe, muita ajuda da mãe para estudar. Leu livro, ela estudou junto, porque na época não tinha as tecnologias que hoje tem, né? E ele ainda brinca que se tivesse as tecnologias de hoje, ele não precisaria de todo apoio da mãe dele, e a mãe dele poderia fazer outras coisas, né? Sim. E hoje ele é formado, se eu não me engano, em ciência da computação, eu acho que é isso. O irmão, ele fez direito formado, e a irmã, ela trabalha numa indústria farmacêutica no RH, tá? Uhum. Então, os 3 se formaram, os 3 estudaram, os 3 têm aí carreiras brilhantes, né? E teve muito apoio da família. E até hoje eles têm muito apoio da família. Então, isso é muito importante.
a família está junto, mas a gente sabe que é um baque muito grande. E por isso que existem locais como a Fundação Dorina, como outras associações que auxiliam a família, né, a entrar nessa nova vida, vamos dizer assim, né, e Sim. criar reabilitação para a pessoa com deficiência. E a família Tá? tem, Mas eu quero dizer né? o seguinte, Hum. existe uma vida depois da perda da visão, Nossa, certo? nossa. Uma vida maravilhosa, Não, certo? muito, existe um universo, né? Vamos lá, né? Que é um universo que, vamos lá, ainda existe muita injustiça do ponto de vista da inclusão, né? Existe sim, a gente não tem como dizer que a gente deu um salto muito importante, a gente vem ganhando muitas coisas, mas ainda a gente entende que os ambientes precisam, né, ainda atenderem com mais qualidade esse público, né? Então, as pessoas com deficiência visual, elas, de uma certa maneira, elas vêm reivindicando direitos, importantes direitos, e elas vêm conseguindo, sim, e elas vêm pressionando para que as instituições e a sociedade mude, tá? Para que elas possam, de fato, serem incluídas. Então, existe sim, e acho que assim, e com o advento aqui de redes sociais, que você pode ir para a internet, você amplifica essa voz, isso tem sido bastante importante para as pessoas com deficiência. O Wagner, e vou dizer uma coisa interessante, essa história que você contou dessa família, né, dos irmãos com cegueira, né, e todos aí já com carreira, com trabalho, com apoio de família, e a gente sabe que, dentre todas as deficiências, as pessoas cegas são as mais escolarizadas, tá? Assim, Legal você falar isso, são legal. as mais escolarizadas, são as que alcançam níveis de formação acadêmica, né, maiores, e que, de uma certa forma, né, reflete na empregabilidade, reflete na busca por trabalho e na colocação profissional dessas pessoas, né? Então, acho isso muito Eu quero entrar importante. nesse assunto agora. Eu quero entrar nesse assunto. Eu trouxe isso para a gente entrar no assunto empregabilidade, a gente entrar no assunto 30 anos da lei de cotas. Pois Gostaria que é. você falasse sobre esses dois temas. Por quê? É importante a gente falar que o deficiente visual, ele pode ser mãe, pode ser pai, pode ser advogado, Sim, pode ser deputado, sim, né? Felipe Rigoni está aí, sim, pode ser deputado, pode ser procurador federal, pode ser massoterapeuta, pode ser o que ele quiser, sim, né? Os recursos, as tecnologias vêm, muito do que eu trabalho é trazer o recurso que vai facilitar esse trabalho dele, esse estudo para ele, né? Mas dizer que ele pode ser o que ele quiser, sim. né? E entrando no assunto empregabilidade, tem muito sobre isso, eu queria ouvir de você sobre empregabilidade e sobre os 30 anos da lei de cotas. Pô, legal, é isso mesmo, né? A gente trabalha sempre, né, com a perspectiva do sim e nunca da perspectiva do não. O limite não está na cabeça da pessoa com deficiência visual, está na cabeça de quem enxerga. Isso, Então a gente tem que romper isso. esse paradigma, né? A gente tem que mudar esse modelo mental de que a gente acha que a pessoa não vai conseguir fazer um trabalho porque ela é cega. Isso é que a gente chama de capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. É a gente sempre colocar em xeque a capacidade dela de trabalhar, de frequentar a escola, de ser mãe, de ser advogado, de ser, como isso que você disse, né? Então acho que isso é muito importante a gente ressaltar, né? As pessoas com deficiência visual estão em todos os espaços, né? Ocupam esses espaços e no trabalho não é diferente, tá? A gente costuma dizer, o Brasil é um país interessante, né, Wagner? Porque assim, a gente bate no peito e diz, né, temos leis avançadíssimas. E temos, de fato, muitas leis. O que às vezes a gente não entende no Brasil, nessa contradição, é que muitas leis acabam, às vezes, sendo muito negligenciadas na prática, né? Ele fala assim, Sim, a com lei existe, certeza. mas ela não pega, né? Mas é muito louco isso, né? E isso foi o que aconteceu com a lei de cotas, né? Então, para quem não sabe, a lei de cotas existe desde 1991, né? E é uma lei que ela, então, ela preconiza, ela determina, né, que pessoas com deficiência ocupem espaços em empresas, espaços de trabalho, para empresas que tenham além de 100 colaboradores, né? Então ela vai criando uma cota. Então, de 100 a 200, né, 2%, né, até 1.000, empresas acima de 1.000 colaboradores, a cota é de 5%.
Então faz 30 anos a lei, ela foi instituída em 91, mas que ela pegou no Brasil, ou seja, houve fiscalização, as empresas se conscientizaram disso praticamente 11 anos depois, tá? 2002, 2003, tá? E é muito importante falar dela, porque a lei de Olha o tempo, né? Pois é, pois é. E hoje você tem uma ordenação, né, de fiscalização muito mais interessante. E ela garante, sim, né, ela faz uma possibilidade de que essas pessoas, né, que ficaram à margem, né, do trabalho possam ser incluídas, né, pela lei. Mas também não é só a lei, a pessoa tem uma formação, um histórico profissional, uma dedicação, um investimento na sua carreira, né? Então, acho que isso que é importante a gente deixar claro. A lei, ela é um dispositivo facilitador, né? Claro, Isso, aham. ela é um dispositivo, mas ela precisa, então, também ter com que pessoas possam estar preparadas, né, para que elas usufruam disso. 30 anos da lei, o Brasil, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015 e 2016, uma lei maravilhosa, tá? De amparo às pessoas com deficiência, né? No ponto de vista global dessas pessoas, muito importante. A lei de cotas é a mais antiga, vamos dizer assim, né? Ela já está vigorando já desde 91, então é importante chamar a atenção para isso. O universo da empregabilidade, né? Assim, falar de trabalho hoje no mundo é falar de um ambiente muito incerto. Né? É muito incerto. A gente não consegue, ainda com pandemia, né? Esse universo ficou mais incerto ainda, né, Wagner? Mais incerto. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte, que as pessoas com deficiência participam disso e também estão nessa ciranda, tá? Atualmente, né, eu estou aí à frente desse desafio de fazer esse processo de empregabilidade, né, de estar junto com essas pessoas, apoiando essas pessoas, né, por intermédio de indicação e também dando assistência às empresas que precisam da acessibilidade para que possam receber essas pessoas com qualidade e essas pessoas exerçam, performem, né, como qualquer outra pessoa sem deficiência, tá? Vamos lá, acho que assim, muitas empresas, elas já entendem que diversidade e inclusão é um valor. Então, já tem isso no DNA delas. Então, elas absorvem, atraem essas pessoas para os seus dias a dias, elas entendem, elas atraem o profissional. Isso que é muito importante a gente deixar claro. Né? Elas não. E assim, e o que acontece, que a gente chama muita atenção das empresas, é que quando ele recebe um profissional com deficiência visual, não deixa a deficiência chegar na frente. Quem está, é a pessoa, é o profissional, é a qualificação dela, é o que ela está preparada para exercer, para entregar, né? Porque muitas vezes o viés capacitista que a gente chama, né? Que é uma coisa meio inconsciente, né? Tipo assim, cara, nossa, esse cara cego, meu, olha que experiência profissional ele tem. Pá, mas o cara é cego. Como será que as pessoas vão lidar com ele? Então, começa a haver uma série de senões que às vezes as pessoas pensam, entendendo que, mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou fazer uma boa inclusão. Não, isso é muito prejudicial e isso é um grande viés capacitista, que a gente chama. Então, o nosso trabalho é romper com isso, é desconstruir esses vieses, né? Por intermédio de educação corporativa, né, por intermédio também, né, de um apoio a essas empresas. Porque a maior acessibilidade é atitudinal, né, Wagner? A gente fala isso, está nas relações. Tanto que tem um nome que diz acessibilidade atitudinal, né? Ela justamente ela está presente, né, na quebra dos preconceitos em relação ao profissional com deficiência, tá? E a gente tem feito esse trabalho aí para as pessoas poderem compreender e poderem, né, entrar nesse universo de maneira positiva e respeitando esses profissionais, como qualquer um de nós quer ser respeitado, né, Wagner? E é importante a gente falar que hoje nós temos deficientes visuais em áreas totalmente, né? Muitas. Áreas diferentes. Muitas. Banco, indústria, tribunais, atendimento, assim, coisas que as pessoas nem imaginam. Professores, psicólogos, médicos, psiquiatras com deficiência visual, eles estão presentes, muito presentes na área de tecnologia, ciências da computação, né? Abriu-se um universo impressionante, né, de trabalho para essas pessoas no universo da informática, né, da tecnologia, estão nas big techs, né? Eles estão também, né, nas áreas da saúde, são massoterapeutas, são fisioterapeutas, tá? São professores, temos muitos professores com deficiência, temos muitos advogados, é uma área que
né? Eles gostam muito, até por conta de uma atividade profissional específica. Jornalistas, redatores, psicólogos, e uma gama aí, né? Uma gama. Por quê? Tem. Justamente por isso, porque hoje você tem dispositivos de acessibilidade que eles vão, de uma certa maneira, né, ofertando, né, possibilidades de trabalho para essas pessoas. E olha, a título de curiosidade também, né, dizer para o pessoal aqui, a empregabilidade existe na Fundação Dorina desde 1953, tá? Então, era um projeto, a Dona Dorina era uma mulher fantástica, né? Então, década de 50 do século passado, né, o pós-guerra, né, então toda uma segunda onda de industrialização, a gente chama aqui em São Paulo, e ela sacou que estavam chegando muitas indústrias de fora, né, principalmente montadoras, e ela disse, não, os cegos não vão ficar fora disso. O que que ela fez? Ela fez uma parceria, na época, com a Fiesp e com o Senai, e os cegos, eles eram preparados, né, para ingressarem nas indústrias metalúrgicas e em outras indústrias, né? E é muito legal, a gente tem um acervo, uma memória disso com fotos, né? E de lá para cá, né, é uma das áreas muito importantes de apoio dentro da Fundação Dorina. Então, a gente diz que a gente já faz essa inclusão, ó, antes mesmo da lei, né? É isso aí. Justamente Eu pela acho, agenda, Edson, que né? assim, vale um bate-papo só sobre empregabilidade, viu, cara? Ah, tem muita Porque coisa para contar, viu? muita coisa, cara. Tem uma história que eu sempre falo Ah, que o deficiente visual ser massoterapeuta é uma ah, área muito legal ah, para ele, é legal, aham. né? Mas uma vez eu fui fazer reunião em uma empresa, uma Hum. grande empresa, e a coordenadora do RH estava toda contente. Eu estou meio perdido no tempo, viu, Edson? Ó, eu Não sei também. se já deu uma hora, Não, fica tranquilo aí. Vamos. tá? Acho que. Então, assim, Uhum. não, pode falar. Não, acho que não deu, não. Acho que ainda não deu. Vamos seguir um pouquinho mais. Embora. Legal. Uma história que eu gosto de falar é que essa empresa eu fui participar de uma reunião de 5 minutos. Aqui, ó. Minha esposa falou 5 minutos, Beleza. tá? Então eu vou contar essa história rápido, depois eu vou ver se a gente responde algumas perguntas Tá aqui, tá? bom. Ou comenta alguma coisa aqui, tá? Eu fui nessa empresa, cheguei lá, a coordenadora do RH super contente me falou: nós temos 11 pessoas com deficiência visual trabalhando para a gente inclui, nossa empresa pensa na carreira e tudo mais. Eu falei, legal, quais são as áreas que elas atuam aqui? Ela falou, não, são todos massoterapeutas. Uhum. E eu chamei você aqui para a gente colocar umas licenças de software leitor de telas nos computadores para eles usarem quando eles não tiverem atendimento. Uhum. Eu falei, legal. Mas vem cá, tem algum deles que estuda, que você sabe que está fazendo faculdade? Ela falou, tem. Eu falei, chama ele aqui para mim. Uhum. Aí veio essa pessoa. Aí eu falei para ele, você usa qual software? Você lê Braille? Leio. Aí eu coloquei ele no computador, ele começou a navegar na internet com um leitor de telas, com JAWS, né? A utilizar a linha Braille ali na hora, começou a fazer um monte de coisa, ler, tal. A menina ficou pasma, Uhum. olhando assim, falou, meu, o que é isso? Eu não sabia que eu tinha isso dentro da minha empresa, né? Uhum. Aí eu falei para ela, olha, ele estuda direito, né? Ele tem uma capacidade de fazer muitas coisas aqui dentro. Vocês podem trabalhar isso com os colaboradores com deficiência visual também. E ele falou, Wagner, eu sempre quis pedir aqui uma oportunidade de fazer um estágio, porque eu ainda estou estudando na área de direito aqui, né? Na área jurídica, mas eu nunca pedi. E eu agradeço você por me chamar para falar isso, porque eu quero essa oportunidade. Porque eu sei que a empresa pensa muito na carreira das pessoas, mas a gente acaba, Uhum. né, ficando aqui como massoterapeutas, que é uma carreira muito fantástica para Sim, quem a sim, Dorina tem um trabalho de sim. formação para massoterapeutas, mas também tem outras coisas que as pessoas podem exercer, né? Eu acho que é importante a gente falar também. Sim, acho que né? é legal, né, você dizer isso, porque existe um estereótipo, né, às vezes, poxa, né, o cego é massoterapeuta, ele só faz isso, não faz isso, mas o que é importante a gente deixar claro, Wagner, é o seguinte, que a massoterapia é uma realidade profissional do cego já de muito tempo mesmo, né, a gente até tem fotos, né, de massoterapeutas preparados pela Fundação Dorina lá na década de 50, né, que atuavam
levavam em clubes, né? O São Paulo Futebol Clube, bem bacana. E é uma escolha deles, é uma escolha, né, que eles fazem e que é uma forma de profissionalização, porque ele é um curso rápido de formação, né, uma formação básica, rápida, e ele tem um alto potencial de empregabilidade para essas pessoas. Elas terminam o curso, elas conseguem um trabalho rápido. E isso é uma forma, é um tipo de trabalho, o que não impede, como você mesmo disse, dele buscar, né, outros caminhos na sua carreira, né? Acho que isso é importante a gente deixar claro. Eu conheço massoterapeutas que amam massoterapia, amam a área da saúde e que foram fazer medicina chinesa e que trabalham com acupuntura e que foram ser cuidadores, trabalhar com saúde, tratar de pessoas. Como eu conheço massoterapeutas, né, que foram fazer psicologia, foram fazer direito e que ficaram na massoterapia um período, né, e depois migraram para outras áreas, como a gente às vezes também, né? Então isso é importante a Para as gente deixar. pessoas abrirem a mente, né? Exato. E elas estão no mundo como qualquer um de nós, né? Edson, 28 segundos. Nossa, vai acabar. Vai acabar. Gente, a gente não vai conseguir responder. A gente vai ler isso, a gente vai respondendo, né, Edson? Beleza, eu me comprometo aqui. Quero agradecer demais, Beleza? viu, Wagner, tá? Eu que agradeço. Foi fantástico. Foi